Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Houve a investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul sobre o caso da jovem que teve uma suástica marcada no corpo foi encerrada com a conclusão de que ela forjou a mutilação. O procedimento será enviado à Justiça nesta quarta-feira e ela deve responder por falsa comunicação de crime. A defesa da jovem contesta as conclusões e pede mais investigação. O caso ganhou grande repercussão por ter ocorrido no dia seguinte ao primeiro turno da eleição. Jair Bolsonaro foi ao Twitter pedir retratação de todos que associaram os seus eleitores aos casos de pichações e agressões nazistas. E completou, aspas, quem espalha notícias falsas, canalhas, vagabundos, sem mentir, o PT não existe. Fecho aspas. Nas redes sociais, a hashtag #SwastikaFake já se espalhou. Queria só completar essa informação com o seguinte, que eu coloquei na internet, depois alguns portais foram atrás, porque na primeira propaganda eleitoral do segundo turno do candidato do PT, Fernando Haddad, a apresentadora narra o seguinte, que nos últimos dias multiplicaram-se os ataques motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Aí, alguns segundos depois, ela diz, diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por 3 seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Fecho aspas aí para o que disse a narradora e a propaganda exibiu a imagem da suástica no corpo da jovem junto a uma manchete do UOL sobre o caso. E agora que tem um laudo, pericial, sugerindo a automutilação, e a Polícia Civil já concluiu que de fato foi uma autolesão, vai ter direito de resposta, vai ter pedido de desculpa por repercutir fake news, como fez o Haddad, inclusive no Twitter, como fez a Manuela Dávila no Twitter, eles falaram inclusive em sequestro, que ela levou chute, que ela levou soco, falaram o diabo. Ou será que o Haddad vai alegar de novo que recebeu a informação de uma fonte fidedigna, como ele disse ontem em relação ao Geraldo Azevedo, que havia acusado o general Hamilton Mourão de tê-lo torturado durante a ditadura militar, quando o Mourão tinha 16 anos de idade. Então, quer dizer, esse pessoal que fica atacando os adversários por espalhar fake news, vai ficar em silêncio agora, Augusto? A única ressalva que eu faço inicial é que o Jair Bolsonaro, ele devia acabar com a adjetivação. Ele devia botar só assim, quem espalha notícias falsas, sem mentir, o PT não existe. Está dito tudo. Está dito, E está subentendido o que ele quer dizer. Agora, dito isso, como é que vão fazer agora os jornais e telejornais que deram com enorme destaque isso aí, atribuindo a seguidores do Bolsonaro, mesmo diante das evidências de que podia ser uma automutilação. Desde o primeiro dia, havia indícios, pelo menos, e evidência de que podia ter sido. A menina não batia bem da cabeça também, no mínimo, na mais branda das hipóteses. Agora, muita gente escreveu, saiu em programa e tal, isso aí não é fake news. Agora, isso não precisa de desculpa do jornal, e os espaços ocupados, sobretudo com articulistas, porque eles estão militando horrores. Aí agora, só um parênteses, Augusto. Vários jornais trataram desde o começo do caso como uma agressão. Como se o simples relato de uma vítima já bastasse para a conclusão de que houve uma pessoa que a agrediu. Exato. Agora, a criminosa é ela. Agora vai ter, porque isso é crime, tá? Foi tipificado aqui. Ela vai ter que se explicar, tá? E a justiça tem de cuidar dela. E como é que faz? E os espaços usados para apontar o crescimento do nazismo do Brasil, que é uma alegação sórdida, porque isso é um insulto a milhões de brasileiros aí que jamais... Quem flerta com o nazismo deve ser um bando de malucos aí inexpressivo. Agora, o povo decide no voto popular qual é a sua preferência, e isso é coisa de nazista. E aí você pega qualquer maluca, ou há uma certa lógica em toda loucura, é bom lembrar essa frase, que diz que foi perseguida por seguidores nazistas, claro, do Bolsonaro, faz esse barulhão e agora se descobre que era uma fraude. José Maria Trindade. É preciso salientar que esta conclusão não é de um delegado qualquer ou de um policial qualquer, é o resultado de uma investigação e de um perito
né? Isso é fácil de analisar para os peritos, né? Primeiro, a posição em que a suástica foi encravada lá no corpo da mulher. Primeira posição, onde ela pode alcançar com a mão. E depois o sentido dos rasgos, né? Isso tudo foi analisado. E exatamente os tamanhos e também a coincidência dos traços com a mão dela própria. Então, isso aí, esse resultado é em decorrência de uma investigação. Já havia certas indicações de que se tratava de uma automutilação. Por outro lado também, o pessoal do candidato Fernando Haddad já vem tentando carimbar Jair Bolsonaro como Hitler, colocando bigodinho, como essa história de fascista e tal, e a Ku Klux Klan americana chegou a dizer que havia algo de bonito e imediatamente especialistas americanos disseram que não tem nada a ver. Não há nada parecido com o KKK, nunca houve e não há nada parecido no Brasil, nenhuma luta parecida. Por outro lado também, Jair Bolsonaro prontamente, ele dispensou votos e apoio de quem pensasse daquela forma e pediu para apoiar Fernando Haddad. Especialistas americanos dizem que nem a direita americana faria isso, dispensar votos e imediatamente dizer que na campanha dele não caberia esse tipo de defesa e tal. Então, assim, são duas coisas diferentes. Uma é essa história dessa garota que, pelo jeito, não bate bem, que fez essa automutilação, e, por outro lado, é a tentativa de carimbar a campanha Jair Bolsonaro com essas campanhas que não existem no Brasil, e os especialistas dizem isso.